Estamos sempre prontos para dialogar sobre isso. Por 27 anos, o chefe da Rússia tem falado sobre grandeza, e a Rússia está em filas para gasolina. Bem-vindo ao PPR Global. Hoje estamos talvez no ponto de virada mais silencioso, mas maior, desta guerra de 4 anos. Vladimir Putin está finalmente sendo forçado à mesa de negociações de paz. Em 22 de agosto de 2026, ele apareceu diante das câmeras e uma frase inesperada saiu de seus lábios. Estamos prontos para a paz. Estamos sempre prontos para o diálogo sobre isso, mas apenas com base nas realidades que se desenvolvem no terreno. Veja, isso na verdade não é uma declaração de vitória por uma potência, é uma rendição trágica. E por meses houve um problema que Putin foi forçado a admitir. A Rússia não consegue mais vender seu petróleo, não consegue encontrar trabalhadores para suas fábricas. Máquina número 1, nenhuma peça de trabalho. Máquina número 2, nunca parou antes. Não há uma única peça de trabalho. Não consegue encontrar soldados para o seu exército. As refinarias estão queimando. As filas para o gás estão aumentando novamente. O Tesouro está operando com um déficit e a frente está congelada há meses. E é bem no meio desse desespero que Putin, porque não pode se dar ao luxo de perder a guerra, nem de perder seu poder no momento em que a perder, está procurando um caminho de volta para aquela mesa que ele manteve fria por meses. Mas há um problema. Enquanto Putin diz, estou pronto para a paz, seu próprio ministro das Relações Exteriores, Lavrov, declara que um cessar-fogo seria uma traição completa. A maioria dos nossos cidadãos entende pelo que estamos lutando, mas deixar o regime nazista no poder, e é precisamente isso que o Ocidente está buscando agora, e Zelensky está implorando por isso, dizendo, vamos ter uma trégua, não há necessidade de acordos políticos, e depois discutiremos o que vem a seguir. Não vai acontecer assim. E o presidente da Ucrânia, Zelensky, vendo exatamente esse impasse, bate na mesa na mesma data. Ele declara abertamente a derrota da Rússia. Agora você não está na agenda internacional da civilização futura. Por 27 anos, o chefe da Rússia tem falado sobre grandeza, e a Rússia está em filas para gasolina. Antes de passarmos para as cenas dramáticas deste impasse triplo, precisamos de um pequeno favor. Inscrever-se no nosso canal, gostar do vídeo e ativar as notificações ajuda diretamente a alcançar espectadores como você. Agora, vamos olhar para aquele sinal de paz de Putin e a tragédia que ele criou dentro do Kremlin. Vamos começar com Lavrov. Então, dentro do Kremlin, duas alas estão frente a frente. Aqueles que querem acabar com a guerra e aqueles que consideram acabar com ela uma traição. Mas essa divisão não se limita a apenas dois nomes. De um lado, o FSB e os falcões do regime, que nos últimos meses têm assumido cada vez mais o controle do país. Do outro, as elites que estão de fato cansadas desta guerra e os russos comuns nas ruas. Então, a questão não é mais Putin versus Lavrov. Cada vez mais é que toda a Rússia se cansou desta guerra. E essa contradição dentro do Kremlin prendeu a Rússia entre uma guerra que não pode vencer e uma paz que não pode fazer. Isso era exatamente o que a Ucrânia queria. A resposta mais incisiva a isso, estou pronto para a paz, sinal de Putin, veio diretamente do presidente da Ucrânia. Zelensky resumiu em um único discurso o que Putin realmente fez e o que ele perdeu nesta guerra. Vamos assistir. Putin espera que estejamos cansados. Sabemos que ele é mortal. Ele nunca nos entendeu. Agora, ele não terá tempo. Você queria tomar toda a nossa Ucrânia, toda a nossa terra. Em vez disso, você perdeu suas refinarias, sua frota, seus lucros e toda a sua geração, que foi colocada no moedor de carne. Agora vamos olhar para o outro lado da moeda, para as palavras autocontraditórias de Putin. Porque na mesma entrevista, algo muito mais impressionante aconteceu. Pela primeira vez, Putin admitiu abertamente os danos que os ataques da Ucrânia causaram à economia russa. Com o objetivo de causar danos à nossa economia. O que ele fez? Ele mesmo abriu essa caixa de Pandora. Pois bem, receba uma resposta direcionada aos seus setores econômicos mais sensíveis, que francamente já estão por um fio. No mesmo dia, o vice-primeiro-ministro da Rússia admitiu que o fornecimento interno de gasolina estava apertado, enquanto a Ucrânia estava assumindo o controle soberano do fogo em toda a Rússia. Então o homem dizendo, estou pronto para a paz, estava ao mesmo tempo ameaçando a colheita e os portos do inimigo. Esta fissura no Kremlin é muito mais profunda do que parece. Para a ala belicista do regime, parar a guerra significa admitir o colapso de toda a narrativa de grandeza contada por 4 anos.
De fato, o ex-presidente e atual vice-presidente do Conselho de Segurança chama abertamente os líderes europeus que querem um cessar-fogo de descendentes de fascistas e, às vezes, de pessoas estúpidas. E agora, várias publicações ocidentais publicaram uma longa lista de fatos específicos, quando os britânicos, os holandeses e os americanos disseram à Ucrânia: não assinem nada, lutem, estaremos com vocês e venceremos. E por trás dessa postura agressiva está um novo poder, que nos últimos meses tem efetivamente governado a Rússia: o FSB, o serviço secreto do país. Uma parte significativa da elite russa agora teme que este serviço esteja fora de controle, porque Putin, para proteger seu domínio sobre o poder, está cada vez mais entregando toda a autoridade aos falcões da segurança. Tanto que, nas palavras de um analista de Moscou, o FSB se tornou algo como a empresa gestora do país, enquanto os ministérios foram reduzidos a unidades que meramente executam uma agenda orientada pela segurança. Até mesmo a acusação de terrorismo contra o bilionário cofundador do Telegram foi vista como um sinal de quão mais severa esta onda de repressão se tornou. E aqui está o ponto crítico. Esse medo não está mais limitado às elites no palácio. Nas palavras de um sociólogo, a atmosfera de repressão infiltrou-se tanto nas elites quanto na classe média russa. Todos estão com medo porque ninguém sabe de quem será a vez a seguir. Ao mesmo tempo, esse endurecimento vai diretamente contra os interesses tanto das elites quanto das pessoas comuns. Bloqueia o caminho de uma economia normal, de investimento e de prosperidade. Assim, o regime aperta os parafusos para impedir seu próprio desmoronamento. Mas quanto mais apertados esses parafusos ficam, mais afasta tanto as elites quanto o povo de si mesmo. Então, como Putin tenta esconder esse colapso internamente? A resposta, tentando parecer forte. Para poder desempenhar o papel de homem forte antes das eleições falsas de setembro, ele lança mísseis sobre cidades ucranianas e se gaba de que esses ataques são eficazes e oportunos. Ainda assim, a realidade é esta. Um exército que faz quase nenhum progresso na frente volta-se para alvos civis, porque não consegue produzir uma vitória militar. Este declínio pode ser visto até nas próprias palavras de Putin. O homem que, em 22 de fevereiro de 2022, declarou uma operação militar especial no território ucraniano, pode, exatamente 4 anos depois, em 22 de agosto de 2026, apenas dizer: não permitiremos que a Ucrânia interrompa nossos processos de produção. Uma descida do sonho de um império para a ansiedade de proteger suas próprias fábricas. Então, como a Ucrânia interpreta essa situação? Kiev vê o cansaço de Putin como um momento de fraqueza e, precisamente por essa razão, decidiu acelerar a diplomacia. De acordo com o chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kiev planeja reviver ligeiramente o canal de negociação no próximo período. Na visão dele, não se trata de parar a guerra de uma vez, mas sim de um processo mais técnico em direção a uma solução. Uma das ideias na mesa também é marcante: criar ao longo da linha de contato uma zona econômica livre da qual ambos os lados poderiam retirar suas tropas. Na verdade, essa ideia também não é nova. O lado ucraniano já havia afirmado anteriormente que a Europa e a América discutiram a criação de tal zona de amortecimento ao longo da linha de contato. A mensagem de Kiev é clara. Como a Rússia não pode avançar em terra e sua economia está colapsando, agora é exatamente o momento de aumentar a pressão diplomática. O objetivo não é acabar com a guerra de uma só vez. É forçar Putin a enfrentar a própria realidade que ele está tentando fugir, ou seja, seu próprio esgotamento. Então Putin realmente quer paz ou está apenas ganhando tempo? Outro detalhe que ele deu naquela entrevista revela sua intenção. Putin se recusou até a explicar o que exatamente quis dizer com exótico. Ele apenas disse que era um processo explorando várias direções de possíveis acordos. Ao mesmo tempo, referindo-se à campanha de 40 dias da Ucrânia de ataques a refinarias, ele lançou uma pergunta irônica. Esse prazo de 40 dias acabou, então qual é o resultado? No entanto, por trás desse desafio estava exatamente o resultado que ele evitava responder. Refinarias em chamas, um tesouro esvaziando e um exército exausto. Agora vamos levantar o véu e olhar um por um para esses 3 frontes nos quais Putin ficou sem recursos. O primeiro, dinheiro e combustível. O combustível que alimenta a máquina de guerra da Rússia são 2 coisas: o diesel que vai para a frente de batalha e a receita do petróleo que financia essa guerra. No verão de 2026, ambos começaram a sacar ao mesmo tempo.
Na primeira metade do ano, as receitas de petróleo e gás da Rússia caíram para apenas 64% do mesmo período 2 anos antes. Aproximadamente um terço evaporou. O resultado é um enorme buraco no tesouro. O déficit orçamentário para os primeiros 6 meses atingiu 6 trilhões de rublos. Isso é 60% acima da meta estabelecida para o ano inteiro. De acordo com analistas, a Rússia está a caminho de dobrar o déficit de 2025 este ano, e esse déficit já era o dobro do de 2024. Mas o verdadeiro colapso está acontecendo nas refinarias. A campanha de drones da Ucrânia, que durou meses, danificou 54% das refinarias do país, segundo a Forbes russa. Em julho, a produção diária de gasolina da Rússia caiu para 75 a 80 mil toneladas, enquanto a demanda de verão era de 115 a 120 mil toneladas. Portanto, o país perdeu cerca de 35% de sua capacidade diária de refino. Em 17 de agosto, uma segunda onda de escassez de combustível eclodiu em todo o país. Pelo menos 25 regiões relataram restrições, enquanto a Crimeia ocupada suspendeu totalmente as vendas de combustível para civis, e os ataques não estão diminuindo. Entre 2 e 24 de agosto, a Ucrânia realizou mais de uma dúzia de ataques com drones na infraestrutura petrolífera russa. A maioria dos alvos estava nas regiões de Ryazan e Volgogrado, e em 27 de agosto, a refinaria de Ryazan, uma das principais artérias de combustível de Moscou, foi atingida. Adicionado a isso, está uma pressão vinda de fora. O limite de preço do petróleo reduzido pela União Europeia e novas medidas visando a frota sombra da Rússia, que evita sanções, estão forçando Moscou a vender até mesmo o petróleo, que pode vender cada vez mais barato e com cada vez mais dificuldade. E aqui está uma trágica ironia. Um dos maiores exportadores de petróleo do mundo não pode mais vender seu próprio petróleo. Uma vez que as refinarias foram atingidas, não havia mais gasolina em casa. Assim, o Kremlin, para aliviar a crise, foi forçado a impor proibições às exportações de petróleo bruto, baixar os padrões de qualidade do combustível e importar combustível do exterior. Ou seja, a Rússia está mantendo em casa o petróleo que deveria estar exportando para obter receita, a fim de acalmar suas próprias filas de gasolina. Além disso, espera-se que os ativos líquidos do Fundo Nacional de Riqueza, a reserva de emergência do Estado, também se esgotem até o final deste ano. Uma guerra não pode ser vencida enquanto o tesouro se esvazia, e a face humana da crise se espalhou diretamente pelas ruas. Filas se alongando novamente nos postos de gasolina, combustível racionado, limites por tanque em algumas regiões. Um país que antes vendia energia para o mundo já não pode garantir a seus próprios cidadãos um único tanque de gasolina. Agora vou mostrar a fila de hoje. Qual é para o posto de gasolina, ou melhor, para os postos de gasolina. Veja por si mesmo, sem exagero. Vamos supor que o dinheiro foi de alguma forma encontrado. Desta vez, você atinge uma segunda e muito mais permanente barreira: as pessoas. As fábricas de armas que mantêm a Rússia de pé e o exército que usa essas armas são alimentados pelo mesmo grupo, homens em idade de trabalhar, e esse grupo secou. A própria governadora do Banco Central da Rússia admitiu a situação no início deste ano com uma frase que entrará para a história. Nunca na história moderna da Rússia vivemos sob uma escassez de mão de obra tão grande. Nunca vimos nada assim antes. Os números confirmam essa admissão. A reserva de trabalho, pessoas que poderiam trabalhar mas não estão atualmente empregadas, diminuiu em 40% desde 2021. Isso significa que mais de 2.600.000 trabalhadores desapareceram, restando um total de apenas 4.400.000. A causa é tripla. Aqueles mortos na frente de batalha, as centenas de milhares de jovens educados que fugiram da guerra para o exterior e, ao mesmo tempo, a enorme lacuna de trabalhadores aberta pelas fábricas da indústria de guerra que cresceram para mais de 4.000. Em resumo, a Rússia não consegue encontrar pessoas para colocar na frente de batalha e na bancada de trabalho ao mesmo tempo. Outro dado também revela a dimensão dessa lacuna. O número de imigrantes estrangeiros vivendo na Rússia caiu de 8,5 milhões no final de 2023 para 5.700.000 no início de 2026. Assim, exatamente no momento em que mais precisa de trabalhadores, o país também está perdendo a mão de obra vinda de fora. A crise sangra até nos campos mais técnicos. O Ministério da Defesa da Rússia, dos mais de 34.000 especialistas em drones que pretendia treinar no primeiro semestre de 2026, conseguiu treinar apenas cerca de 8.000. Isso é um quarto. Então, o que o Kremlin está fazendo? Está buscando o remédio no exterior e, no fundo, está tentando trazer mão de obra em massa do exterior, especialmente da Índia.
Enquanto um ministro russo diz que estão prontos para um número ilimitado de migrantes indianos, são citadas cifras de 1 a 3 milhões. A isso se somam trabalhadores norte-coreanos, trabalho prisional e até planos para atrair estudantes do ensino médio para a força de trabalho mais cedo. Mas cada uma dessas medidas é, nas palavras do especialista, um remédio pior que a doença. Nenhum deles fecha a verdadeira lacuna populacional da Rússia. Eles apenas adiam o colapso. Um Estado pode construir uma fábrica, imprimir dinheiro, mas não pode aumentar a taxa de natalidade por decreto. E agora chegamos ao ponto mais crítico, a mão para carregar a arma. Por 4 anos, a estratégia da Rússia se baseou em uma única coisa: desgastar a Ucrânia em uma guerra de atrito com sua enorme população, esmagá-la com superioridade numérica. Mas essa superioridade numérica agora começou a se dissipar. Mesmo que o Kremlin ofereça bônus de assinatura para soldados contratados de mais de 4 vezes o salário anual médio e pacotes de alívio de dívida de até $140 mil, o alistamento voluntário caiu 20% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o ano anterior. E na primavera, o influxo de novos soldados contratados caiu em cerca de 1/3 em todo o país. Mas na primavera, a Ucrânia ganhou vantagem em mísseis de longo alcance e drones, e esse foi o momento em que a guerra entrou no país pela primeira vez. E isso não é mais abstrato. A Ucrânia aumentou seus ataques de drones em Moscou para níveis recordes. Em meados de julho, um prédio residencial foi atingido em Solnechnogorsk, na região da capital. O mais impressionante de todos foi a própria cidade natal de Putin. No início de julho, drones atingiram um terminal de petróleo e um porto báltico na região de São Petersburgo em uma das operações de maior alcance da guerra. O governador regional disse que 72 drones foram abatidos em uma única noite. Zelensky disse que a base naval de Kronstadt, a aproximadamente 900 km da frente, também foi alvo. A campanha também alcançou o mar. Em uma operação chamada Molochka, a Ucrânia começou a atacar embarcações da frota sombra que a Rússia usa para escapar das sanções. Até o dia 18 de julho, o número de navios alvejados havia chegado a 172. Então, o golpe atinge não apenas a refinaria, mas também o petroleiro que transporta esse petróleo para o mundo, e o significado estratégico é enorme. A doutrina de segurança de 200 anos da Rússia baseava-se na profundidade. Mesmo que um inimigo entrasse, o tamanho do país o engoliria. Mas o drone de longo alcance apagou essa profundidade. Agora, uma refinaria, um petroleiro e um apartamento na capital têm o mesmo risco. E quando até o lugar que um país acredita ser o mais seguro já não é mais seguro, o que se perde ali não é apenas um edifício, é uma doutrina. Mas a consequência mais concreta e cotidiana desses ataques não apareceu em um mapa de campo de batalha. Ela surgiu na vida de um russo comum, em uma fila para gasolina. Uma pausa rápida, curtida, um comentário de uma palavra e a inscrição ajudam diretamente esta análise independente a alcançar muito mais pessoas, porque agora vamos entrar na história dessa fila. O alvo mais crítico que esses drones atingiram foi o petróleo, e o resultado foi sentido no bolso de cada russo. Durante meses, os drones de longo alcance da Ucrânia têm atacado refinarias russas, tirando aproximadamente 1/3 da capacidade de operação. O Estado-Maior-Geral da Ucrânia colocou a cifra no início de julho em 42,7% em 8 refinarias e mais de 60 depósitos. Desde agosto do ano passado, as perdas do setor chegaram a 13 bilhões e 500 milhões de dólares e os alvos estão longe de ser comuns. A refinaria de Moscou, que fornece 40% do combustível da capital, foi atingida e seu reparo levará pelo menos 3 meses. Omsk, na Sibéria, a maior refinaria do país, a cerca de 2.500 quilômetros da frente, foi atingida no início de julho. Zelensky chama essa campanha, em suas próprias palavras, de sanções de longo alcance. As consequências nas ruas são severas. De acordo com uma análise do Financial Times, a crise afeta 50 milhões de russos, cerca de 35% da população. Em mais de 40 regiões, as vendas de combustível foram restritas. Motoristas esperaram em fila por horas e na Crimeia, um estado formal de emergência foi declarado, com gasolina vendida apenas por voucher eletrônico. De acordo com a Reuters, a produção de combustível em junho caiu 25% em relação ao ano anterior. Então, por que esse corte é tão profundo? Porque não se trata apenas de gasolina. Uma refinaria é como o coração pulsante da corrente sanguínea de um país. O trator indo para o campo, o caminhão indo para a frente, o caminhão indo para o mercado, todos se alimentam do mesmo combustível.
Ataque um único ponto de estrangulamento e o efeito não fica em uma única estação. Ele se espalha por toda a economia. Mas essa fila de combustível é apenas um sintoma. A verdadeira doença está na economia que a alimenta. A segunda janela era a economia, e os números provam que Kasyanov está certo. A Rússia cresceu acima de 4% em 2023 e 2024, mas essa euforia temporária de gastos de guerra acabou. O crescimento caiu para cerca de 1% em 2025 e o mesmo é esperado para 2026. O Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento ainda menor, e em maio a Rússia reduziu drasticamente sua própria previsão de crescimento. Um único limiar mostra por que isso importa. Os próprios economistas russos dizem que o país precisa de um crescimento mínimo de 3,5% para um desenvolvimento sustentável. Então, 1% não é apenas lento, está retrocedendo. O lado orçamentário é ainda mais impressionante. A Rússia havia planejado seu déficit de 2026 em 1,6% do PIB, 3 trilhões e 800 bilhões de rublos. No entanto, apenas no primeiro semestre do ano, o déficit disparou para 5 trilhões e 700 bilhões de rublos, 50% acima da meta para o ano inteiro. E o papel principal nisso pertence aos ataques da Ucrânia às refinarias. E a conta é cobrada do cidadão comum. Desde janeiro deste ano, o imposto sobre valor acrescentado foi aumentado de 20% para 22%, enquanto defesa e segurança consomem cerca de 38% de todos os gastos. As receitas de petróleo e gás caíram mais de 25%, arrastadas por um rublo fortalecido e pelas sanções. E essa admissão insuficiente se encaixa bem nesse quadro, porque esse regime normalmente esconde más notícias. Se o próprio porta-voz diz isso em voz alta, significa que não há mais nada a esconder. Mas há um item que drena este orçamento desde a base, a própria frente. Outro lembrete rápido, inscrever-se e um comentário de uma palavra mantém esta análise independente visível, porque agora nos voltamos para o lugar onde todo este custo é pago, a frente. A prova mais concreta da terceira janela, a tese de que a mão de obra está se esgotando, está no terreno, e a própria entrevista resume a armadilha em uma única linha. Grandes perdas, pequenos ganhos e mentiras. O exemplo mais claro é Kostiantynivka. Esta cidade está situada bem naquilo que é conhecido como o cinturão de fortalezas do Donbas, composto por cidades fortemente fortificadas, a porta de entrada para Sloviansk e Kramatorsk e o objetivo principal que Putin proclamou há anos. No início de julho, a Rússia declarou que havia tomado o controle total da cidade e plantado uma bandeira no centro, mas os especialistas independentes que falaram com a CNN e os soldados ucranianos no terreno dizem a mesma coisa. A afirmação é exagerada, a cidade ainda está amplamente contestada, e o propósito desse exagero é construir uma narrativa de sucesso para cobrir o impacto dos ataques que atingem a Rússia. Segundo estimativas ucranianas, o custo de um único quilômetro quadrado de terreno aumentou de cerca de 120 mortos e feridos em 2025 para 316 em 2026. Um exemplo, em abril, o exército russo avançou apenas 53 quilômetros quadrados no eixo de Donetsk e perdeu aproximadamente 25 mil soldados nesse mesmo eixo. Aqui está a matemática que sustenta a tese. De acordo com o comandante-chefe da Ucrânia, Syrskyi, pela primeira vez desde 2022, as perdas da Rússia superaram seu recrutamento por 4 meses consecutivos, de dezembro a março. Em março, um recorde de 35 mil baixas foi registrado em um único mês. Desde o início da guerra, o total de mortos e feridos ultrapassou 1.400.000. O que vemos na frente não é um colapso. É um desgaste insustentável porque um exército que avança no mapa enquanto consome suas próprias reservas não está vencendo. Está se esgotando. Então, por que a Rússia não pode substituir o que está se esvaindo? A resposta tem 2 camadas. Não consegue recrutar rápido o suficiente e o grupo do qual recruta está diminuindo. Primeiro, recrutamento. De acordo com a análise do economista alemão Janis Kluger, baseada em orçamentos regionais, a Rússia recrutou entre 800 e 1.000 soldados por dia no primeiro trimestre de 2026. Um ano antes, esse número era de 1.000 a 1.200, uma queda de 20%. Ainda assim, para manter o equilíbrio, precisa de entre 1.100 e 1.150 por dia, e o Kremlin está imprimindo dinheiro. Os bônus de inscrição atingiram um recorde de 1.470.000 rublos em março, cerca de $19.300.
Em outdoors, à beira da estrada, anúncios oferecem bônus de $80 mil e perdão de dívidas de até 140 mil para aqueles que se alistarem. Mas o fluxo de voluntários estagnou da mesma forma, e a qualidade dos recrutas está mudando. De acordo com a inteligência ucraniana, cerca de 40% dos novos soldados agora vêm de prisões ou de pessoas enterradas em dívidas pesadas. Quando um Estado tem que colocar um preço tão alto em um soldado, o problema não é a quantidade de dinheiro, é que o reservatório humano chegou ao fundo e esse reservatório já era raso desde o início. A população em idade ativa da Rússia vem diminuindo há anos, e a guerra acelerou isso. Segundo estimativas ocidentais, o número de soldados russos mortos está se aproximando de 500.000, enquanto aqueles que fugiram do país para escapar da mobilização são contados em centenas de milhares. Aqui está o elo crucial. A frente e a fábrica tiram do mesmo poço. Como especialistas disseram à CNN, a Rússia agora luta para encontrar pessoas não apenas para a frente, mas também para o trabalho. Até mesmo suas fábricas de munições estão sendo levadas ao limite. E essa imagem encara a mesma ferida que discutimos no primeiro capítulo, a fuga da elite. Um país cujos cérebros, músculos e capital estão saindo todos de uma vez. E aqui uma nota honesta, é essencial, porque cada um desses números é um ser humano. O que se perdeu na frente, o que foi enviado da prisão para as trincheiras, o que fugiu do país. Todos são pessoas comuns pagando a conta por esta guerra. Não estamos celebrando uma vitória aqui. Estamos lendo como uma estrutura se desgasta, porque cada soldado que não retorna não é apenas uma posição na frente. Ele é um trabalhador, um pai, uma geração não nascida. Um país que consome sua reserva humana descobrirá, com o tempo, que o que perdeu não foi apenas esta guerra, mas as pessoas de cada futura fábrica e de cada futuro hospital. Então, enquanto luta tanto na frente, na economia e em mão de obra, os aliados da Rússia podem sustentá-la. A Rússia se afastou da Europa e mudou seu comércio para a China, não em dólares, mas em rublos e yuans. Mas isso não é uma parceria, é uma dependência. Na frase do especialista, a relação é de interdependência assimétrica. E nessa equação, a Rússia só pode ser o parceiro júnior, nunca um igual. Os microeletrônicos, semicondutores e ferramentas de máquinas que mantêm sua máquina de guerra funcionando vêm todos da China. E um único exemplo mostra o quanto essa dependência é unilateral. A Rússia precisa de grandes quebra-gelos para abrir a rota marítima do norte, mas a China se recusou a fornecer os sistemas de propulsão e direção para esses navios, citando sanções e vinculou até mesmo essa recusa à condição de que as sanções fossem aliviadas. A chamada parceria sem limites, de repente, encontra seus limites no momento em que chega a tecnologia crítica. Os outros amigos são muito parecidos. A Coreia do Norte envia soldados e munições, mas de baixa qualidade e a um custo elevado. A Índia comprou volumes recordes de petróleo, depois começou a reduzir suas compras sob a pressão tarifária dos Estados Unidos. E quando ampliamos a visão, vemos que o que a Rússia está realmente perdendo não é território, mas posição. Até o Ártico, considerado seu próprio quintal natural, é agora um palco de dependência. A região fornece cerca de 6% do PIB da Rússia e 10% de suas exportações. No entanto, enquanto a União Europeia se prepara para abandonar o gás liquefeito russo até 2027, Moscou foi forçada em fevereiro a fechar um acordo com a China apenas para vender seu gás de Yamal. O mapa está se fechando de todas as direções. Pressão da OTAN no Ártico, a crescente influência da China na Ásia Central, o espaço de manobra cada vez maior da Turquia e do Azerbaijão no Cáucaso. O dissuasor nuclear ainda permanece, mas a força convencional ao seu redor está se dissolvendo. E o poder de um país não é apenas sua arma mais nova. Ele vem da economia, da população e das alianças que sustentam essa arma. Se a ogiva nuclear permanece no lugar enquanto todos os outros pilares desmoronam, esse poder é um gigante no papel e um anão no terreno. Isso é exatamente o que significa a erosão do status de grande potência. Putin ganha terreno milímetro a milímetro, enquanto perde sua posição no continente. Ainda assim, não devemos nos precipitar aqui. Primeiro, isto é um diagnóstico, não uma profecia. Kasyanov é uma figura da oposição. 3 janelas estão se fechando é uma tese forte, mas não uma garantia. Segundo, o regime não está colapsando. A Rússia ainda mantém a frente. Sua economia ainda funciona sob pressão. A receita do petróleo ainda flui. E a dissuasão nuclear está em jogo. Esta economia resistiu muito mais do que qualquer um previu desde 2022. E o porta-voz do Kremlin chama os problemas de não críticos. A questão nunca foi: a Rússia está colapsando?
A questão é que o custo de sustentar esta guerra no ritmo desejado continua aumentando a cada trimestre. Terceiro, alguns desses números são estimativas e suas fontes são partidárias. Números como 35 mil baixas por mês ou 316 mortos e feridos por quilômetro quadrado vêm em grande parte do Estado-Maior da Ucrânia e da inteligência ocidental, e o Kremlin os nega. Eles devem ser lidos não como contagens exatas, mas como sinais apontando em uma direção. Em contraste, as filas para combustível, o aumento do IVA, as refinarias em chamas e os bilhões saindo do país também podem ser vistos de forma independente. E são estes que carregam a espinha dorsal da imagem. Quarto e mais importante, o diagnóstico não racional é uma faca de dois gumes. A mesma mentalidade que poderia levar Putin à mesa poderia, quando encurralado, empurrá-lo para a escalada. No final, ele vai negociar. É o cenário mais provável, mas não é o único. Guerras às vezes estão perdidas não no mapa, mas no livro de contas. A Rússia não está perdendo esta guerra, mas está perdendo sem ganhar. Enquanto avança milímetro a milímetro na frente, está perdendo sua posição no continente, seu povo por geração, sua economia por trimestre e sua confiança pela carteira dos seus mais ricos. E a única frase sobre toda essa imagem pertence ao próprio ex-primeiro-ministro do Kremlin. Três janelas de esperança estão se fechando ao mesmo tempo. A carta mais forte na mão do Ocidente não é uma arma, mas uma postura, consistência. O que dá a Putin espaço para respirar é a ambiguidade de que ambos os lados são culpados. O que o encurrala é a clareza de quem é o agressor e quem é a vítima. O que Kasyanov está realmente descrevendo não é uma profecia, mas um mecanismo. Cada esclarecimento na linguagem de Washington, cada aperto nos pacotes de sanções, cada novo incêndio nas refinarias, cada soldado na frente que não pode ser substituído, e ao lado do sussurro de acabar com a guerra entre as elites, cada novo bilhão de dólares saindo do país. Porque uma vez que um império começa a queimar tanto seu futuro quanto seus mais ricos apenas para se manter de pé, o que está perdendo ainda não é a guerra, é tempo. E quando as três esperanças de um líder se esgotam ao mesmo tempo, apenas uma porta racional permanece. A questão não é se essa porta se abrirá. É quanto tempo levará para ele admitir que deve abri-la. E esse período de tempo, nas palavras de Kasyanov, será medido nos meses restantes do ano. Então, o que você acha? Qual dessas três esperanças se esgotará primeiro para Putin? A clareza de Trump, o combustível nas refinarias, os homens na linha de frente ou a fuga silenciosa das elites? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado com as análises aprofundadas de guerra e geopolítica da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.